em nome de Jesus Cristo. E abra em 1 Crônicas 13. Estão vendo aqui já no telão, né? Isso, vai estar aqui no telão. Quero toda a igreja atenta, amém, pessoal? E participativa, amém? Dá um toque nessa pessoa do lado e fala assim: meu irmão, não dorme não, hein? Não, fala aí, na firmeza mesmo. Fala, não me engana não. Isso, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pronto. Eu vou só fazer uma introdução pequena antes de nós lermos. Eu falei domingo passado sobre a força da presença de quem? A presença de Deus. Eu mostrei para você algo a respeito da Arca da Aliança, que vale ressaltar novamente que a Arca da Aliança em si, ela não existe mais, amém, pessoal? Mas na época, no passado, ela foi um símbolo muito forte, pois ela representava o que, pessoal? Então o que a Arca da Aliança representava? A presença de Deus, a presença de Deus. E eu disse para você o que estava dentro da Arca da Aliança. Quem lembra? O que estava dentro da Arca da Aliança? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, não é isso? O maná que representa provisão divina, sustento. A vara de Arão que representa, você vai florescer. Amém? E as tábuas da lei que representa o quê? A direção certa de Deus para a sua vida, a palavra de Deus. Então quem tem a arca, quem tem a presença de Deus, por favor, quando eu falar da arca, eu não estou me referindo ao objeto, eu estou me referindo ao que, pessoal? À presença de Deus, tá? Então, quem tinha a arca, ou quem tem hoje a arca, a presença de Deus, mesmo ele tem o Deus da provisão consigo, ele vai ser sustentado, em nome de Jesus, ele vai florescer e vai ter a direção certa. Por que o senhor está dizendo isso? Serão 3 meses a partir de quarta-feira. Nesses 3 meses, nós vamos buscar isso de Deus. Você fecha esse ano diferente em nome de Jesus. Esse ano não termina da mesma forma. Eu estou falando isso não da boca para fora. De repente você diz: eu já falei isso outra vez. Meu amigo, não olhe para trás, olhe para frente, porque o que Deus tem para mim está na minha frente, em nome de Jesus. Amém? Diga isso: o que Deus tem para mim está na minha frente e não no passado. Então para de olhar para trás, olha para frente em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante sua mão direita e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, fala comigo agora, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Capítulo 13 de 1 Crônicas diz assim: consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer o quê? Para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo a quem? Aos olhos de todo o povo.
Verso 5 diz: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a estrada de Ramá, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram o quê? A arca de Deus aonde, amados? Aonde puseram a arca de Deus? Num carro novo, diga isso, num carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca. Uzá era um dos que estavam conduzindo o carro. Estendeu a mão à arca, para quê? Para assegurar. Por quê? Porque os bois tropeçaram. Então, para evitar que a arca caísse, o que ele fez? Meteu a mão na arca. Desperta aí, pessoal, em nome de Jesus, hein? Então, verso 10, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor, perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Faça essa pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Mas pergunte para os dias de hoje: como trarei a mim a presença de Deus? Faça essa pergunta. Como trarei a mim a presença de Deus? Como? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de quem? Obed-edom o geteu. Assim, ficou a arca de Deus. Eu quero que toda a igreja leia esse último verso comigo, por favor. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Digam graças a Deus. Meus amados, olhem todos para mim aqui. Eu já vou voltar a ler com você. Mas você veja que coisa horrenda aconteceu. Que coisa terrível. Um homem estende a mão, toca na arca, esta ia cair do carro carregado pelos bois e é fulminado na hora. O que houve? Qual o problema? Eu quero ensinar uma coisa para você muito importante. Antes de ontem, melhor dizendo, e ontem eu meditava mais a respeito disso. Coloque muita atenção, olhe bem para mim aqui, em nome de Jesus. Aonde está o problema? A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela coloca Davi como sendo uma pessoa muito, muito especial, um vencedor, sim ou não? Mas a palavra de Deus não deixa de mostrar falhas que ele cometeu também, falhas que custou caro a ele, perdas importantes e irreparáveis até, como esta. Onde está o problema? Você veja que eu começo a leitura com vocês no capítulo 13, no versículo 1 em diante. Em momento algum nós lemos: então Davi consultou a Deus, ou a sua palavra, para saber o que Deus achava de levar a arca para Jerusalém. Você leu isso aí? Não. Ele consultou os príncipes, consultou as pessoas, consultou o povo. O que vocês acham? Não, muito bom, excelente.
Você já viu aquela pessoa que às vezes quer agradar todo mundo? Cuidado com isso. Cuidado com isso. O querer agradar a todo mundo nem sempre vai agradar a Deus. Amém, pessoal? Melhor às vezes agradar a Deus e desagradar a quem? Todo mundo, que o inverso. O inverso não é sábio. Então, às vezes, a pessoa quer ficar bem com todo mundo, quer ficar bem com todos. Você sabe que Davi, ele acabara de assumir o reinado de todo Israel. Durante o reinado do rei Saul, ele mesmo menciona isso, não se valeram de algo tão importante que era a Arca da Aliança, que era um símbolo do quê, amados? Não ouvi, só 10 pessoas falaram, era um símbolo do quê? A presença de Deus. Não se valeram da presença de Deus. E se você ler todo o texto mais atrás, você vai ver, e na época do rei Saul, Israel vivia à base de lamentações. Sem a presença de Deus, a tua vida será à base de lamentações. Você vai viver lamentando. Sem a presença de Deus é só lamentação, meu amigo. Assim está escrito na Bíblia. Ora, Davi acabou de assumir o reinado, porque quando Saul morreu, ele pergunta a Deus: meu Deus, eu fui ungido pelo Senhor para ser o rei de todo Israel, eu assumo todo Israel logo ou não? Deus fala: não, você assume Hebrom, lugar pequeno, você vai ser rei em Hebrom primeiro. E lá Davi ficou 7 anos, depois sim, Davi foi aclamado rei de todo Israel. Então Davi agora queria trazer a arca de Deus para Jerusalém. Não havia o templo ainda, mas havia o lugar considerado como casa do Senhor, como templo do Senhor também. E Davi queria trazer a arca de Deus porque ele entendia que era de suma importância. No entanto, ele não se preocupou com detalhes, que na verdade não eram detalhes, mas eram coisas essenciais, fundamentais. Ele consultou as pessoas e não ao dono da arca. Amém, pessoal? Primeiro erro foi aí. O segundo erro foi o seguinte: Davi, muito bem intencionado, ele manda preparar um carro novo. Eu quero que construa um carro novo, eu quero bois saudáveis, eu quero os melhores bois que vão carregar a arca de Deus. Os bois que vão carregar esses carros têm que ser os melhores, o carro tem que ser o melhor. Coloque ali a arca do Senhor para trazê-la para Jerusalém. E desce uma turma, muita gente, para aquela grande festa, para ver a arca de Deus subindo de Quiriat Jearim até Jerusalém. A lei dizia que a arca não era para ser carregada de qualquer forma, e sim pelos levitas. Aonde? Nos ombros. Nos ombros. Você viu o desenho da arca aqui, uma ilustração, 2 varas, uma de um lado e outra do outro. Por ali devia-se carregar a arca. Aonde? Nos ombros. Mas ele prefere colocar onde? Num carro novo, muito melhor. Em vez dos levitas carregarem, vamos colocar num carro novo. Por isso que tem aquele ditado: de bem intencionado, lá todo mundo sabe, está vendo? De bem intencionado, o inferno está cheio. Onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum, mas boa intenção. Por favor, prestem muita atenção, gente. Você vai entender o espírito da mensagem nessa manhã para a tua vida, em nome de Jesus. A intenção de Davi era boa, mas primeiro, consulta os outros e não a Deus. Consulta a palavra dos outros, o que os outros acham, mas não consultam a palavra de quem? De Deus. Será que nós não temos sido assim? Você sai fazendo as coisas que você sabe que necessita de uma meditação antes, que necessita ser visto se está de acordo com a vontade de Deus ou não, e você nem aí para consultá-la. Aí depois as coisas começam a desandar, começam a dar errados, o culpado é Deus, ou o culpado é a igreja, o culpado é o pastor, seja lá quem for. Mas onde Deus entrou no início da situação, do negócio, do relacionamento, da decisão importante que você tomaria na tua vida? Onde entrou Deus? Deus ficou de lado, pois. Como fica de lado na vida de muitas pessoas, infelizmente.
Agora Davi arruma um método novo. E tem muita gente buscando métodos novos para seguir Jesus. Ela não quer colocar o peso nos seus ombros. Ela quer o evangelho da porta larga, sem esforço, sem sacrifício, sem renúncia. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Jesus disse: esforçai-vos por entrar por ela. Ela quem? A porta estreita. Quer dizer que o que eu quero de Deus exige para a minha vida um esforço. Mas nem todos querem se esforçar. Põe no carro, é melhor. Entende o que eu estou dizendo? Não, Deus quer que ponha onde? Põe nos ombros. Mas muita gente não quer. Eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que procura. Eu já ouvi pessoas falarem: não, eu quero uma igreja que faz estudo bíblico. Quero estudo bíblico. Isso aqui que eu estou fazendo com você é um estudo bíblico, meu amigo. Só que o estudo que nós fazemos na igreja é passando o que está nas entrelinhas para você. Tem gente que quer estudo bíblico só para ela ter conhecimento teológico, de sorte que não confronte com o seu erro, com o seu pecado, com as suas atitudes que precisam ser consertadas. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ué. Ela quer simplesmente conhecimento teológico. E eu não esqueço, quando eu fiz a integralização da teologia, minha lá no centro do Rio de Janeiro, pessoas que lá estavam endemoniadas, de fato, de verdade, mas um conhecimento teológico, meu amigo, de dar inveja, de você olhar e falar: meu irmão, o cara é demais, pô. Mas cada 10 palavras, não vou dizer 9, mas 5 pelo menos era palavrão. A mesma palavra, a mesma boca que falava de uma maneira extraordinária do conhecimento teológico, era a mesma boca que volta e meia soltava as palavras que você dizia: meu Jesus amado, tem misericórdia. Estudo bíblico para isso que você quer? Não. Quero que você tenha o conhecimento, sim, mas da vontade de Deus para a tua vida. Eu poderia pregar isso aqui, simplesmente dizer para você o quê? Está vendo, pessoal, o erro foi esse. Em vez de consultar Deus, consultou o povo. Em vez de levar nos ombros, levou no carro, porque a Bíblia diz, a palavra dizia que tinha que ser levada pelo sacerdote nos ombros. E pronto, acabou. Você adquiriu o conhecimento. Sim ou não, pessoal? Não, mas eu não quero que você só tenha o conhecimento. Eu quero que você entenda o que isso quer dizer para os nossos dias, poxa. Não faça do seu jeito. Davi quis fazer do jeito dele. Não faça do seu jeito. Faça do jeito de Deus. Amém, pessoal? Qual é o melhor jeito, por favor? É o de Deus. Qual é o melhor jeito, pessoal? É o de Deus, poxa. Mas você quer fazer do seu. A pessoa quer fazer do jeito dela. Então ela procura o evangelho moderno dos dias de hoje, sem ter que carregar, sem que precise carregar nos ombros o peso da responsabilidade de levar o nome de Jesus, o peso da responsabilidade de ganhar alguém para Jesus, o peso da responsabilidade de eu dizer que sou de Jesus e mostrar isso com o meu caráter, com a minha vida. Não. Querem simplesmente: não, hoje eu sou evangélico, eu sou gospel e tal. Mas sem compromisso com Deus, com a verdade, sem seriedade. Põe num carro, melhor, pois. Melhor botar no carro. Carro novo, mandei fazer só para isso. Você deu mal. Não é pela boa intenção, simplesmente. Aí pensa comigo, por favor. Pensa comigo. Davi subindo de Queriate Jearim para Jerusalém, já acontece isso. Coloque atenção nisso, por favor. De repente Davi: meu Deus amado, como é que eu vou trazer a presença de Deus até mim? Como é que eu vou trazer a arca de Deus até mim? Que coisa séria! O cara foi fulminado agora, morreu. Não vamos levar essa arca não. E eles estão passando e à beira do caminho tem a casa de um homem muito simples, Obed-edom. Subentende-se que esse homem era até
descendente dos edomitas. Obed quer dizer servo, Edom vem de edomitas. Os edomitas, para quem não sabe, eram os descendentes de Esaú, que vendeu a bênção de Deus por um repasto, por um prato de lentilhas, e ele e sua descendência foram amaldiçoados. Um homem aos olhos dos outros, maldito, mas um homem que teve uma coisa que outros de repente não teriam. Isso foi só para dar aqui, só para despertar. Tá vendo? Obrigado, Léo. Não foi o Léo, não. Mas para despertar, amém, pessoal? Aquele homem, coloca atenção em mim, por favor, em nome de Jesus. Dá para você imaginar, coloca atenção nisso. Aquele homem recebe uma comitiva à porta da sua casa. E quando ele abre a porta da sua casa, quem lá está? O rei Davi. O rei de todo Israel agora é o novo rei. E alguém bateu na sua casa, olha, o novo rei de Israel. Davi, lembra que venceu o gigante Golias? Quer falar contigo. Poxa, mas comigo é. E você imagina Davi dizendo para ele, eu não sei se você está sabendo o que aconteceu aí. Com a arca de Deus e tal, o homem acabou de morrer, meteu a mão na arca, morreu, estou querendo deixar a arca aí na tua casa. E aí, dá para você imaginar outro no lugar dele e falar, não, peraí, pô, não, na minha casa, o cara acabou de morrer, meteu a mão na arca, é aqui que você vai deixar? Não, mas aquele homem tão simples, tão indigno, ele diz, pode deixar, por favor, eu abro a porta da minha casa, pode colocar. E certamente o trato que aquele homem teve, a reverência, o respeito que ele teve com a arca de Deus, que representa o quê? A presença de Deus em sua casa, fez com que em apenas, quantos meses, pessoal? 3 meses, Deus transformasse a sua vida, o abençoasse grandiosamente. Amém? Para você não precisar de sair do livro aí que você está, eu vou pedir para você já ir para o capítulo 15, nós lemos aí o 13, vai no 15, mas vai ser colocado aqui no telão agora, 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, que também relata tudo isso que nós estamos lendo. Eu gostaria que você lesse junto comigo, que está aqui no telão, que está na Bíblia Sagrada, 2 Samuel 6, 12. Então, avisaram a Davi dizendo, leiam comigo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Deus sempre querendo mostrar que o problema não está com ele. O problema não estava na arca, o problema estava do lado de fora, nas pessoas. Amém, pessoal? O problema não está em Deus. O problema não está em Deus, o problema está comigo. Eu que tenho que parar e pensar, peraí, como é que eu tenho tentado fazer chegar a minha presença de Deus? É da forma certa, da maneira correta? Ou eu estou colocando o carro na frente dos bois? Então disseram para Davi, alguém chega lá e fala, Davi, rei, só me desculpa. Imagina alguém entrando lá e falando, 3 meses depois, porque Davi deixa a arca lá na casa de Obed-edom, chega lá 3 meses depois, alguém na cidade de Davi, vai no palácio de Davi e diz, Senhor, lembra de Obed-edom? Aí imagina Davi já pensando assim, conta. Não é ou não é verdade? Que é? Só lembra da arca que ficou na casa de Obed-edom? Aí Davi já deve ter pensado em quê? Meu Deus amado, acabou o cara e a família toda. Não, deve ter morrido todo mundo. E ele pergunta, o que aconteceu? Deus mudou a sorte daquele homem. Todo mundo começou a comentar, até chegar ao rei. Obed-edom, toda a sua família, tudo que ele tem foi tudo abençoado por Deus. 3 meses que a arca ficou lá. Rei, em outras palavras, o problema não estava na arca, rei.
problema não está na arca não, rei. Aí Davi põe um propósito de trazer a arca realmente, aí ele prepara o lugar para a arca, mas agora, veja aí no capítulo 15, no verso 2, veja que bacana, a pessoa tem que ser humilde para reconhecer o erro, amém pessoal? Diga, eu tenho que ser humilde para reconhecer o erro. É isso. Errar é o quê? E continuar no erro? Você que falou, que é burrice. Mas está aqui, ó, verso 2, aí do capítulo 15, está aqui no telão, vamos ler juntos. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão quem? Os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Amém? Ou seja, Davi entendeu o seguinte: não é um carro novo que tem que levar, quem tem que levar são quem? São os levitas. Amém, pessoal? Poxa, vamos fazer do jeito certo, vamos fazer da maneira correta. Ninguém pode, pô, quem errou fui eu, que burro. Verso 3, Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Eu vou pular para o versículo 12, porque aí vem os filhos de Coate, que são os coatitas, os filhos de Merari, que são os meraritas, os filhos de Gerson, que são os gersonitas, de onde saíam os levitas, os sacerdotes de Deus. Versículo 12 diz assim: e lhes disse, reuniu todos esses e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir, o quê? A arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levaste na primeira vez foi levada aonde? No carro novo. Visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Ou seja, estava ordenado na lei de Deus como tinha que fazer para levar a arca, mas não considerou. Aqui, pessoal, olha para mim, aqui, estou me referindo ao quê? A palavra de Deus. Aqui é uma bússola para a sua vida, aqui está toda a direção que você precisa para a tua vida, sabia? Mas às vezes não se consulta. O que Deus fala a respeito disso aqui que eu estou querendo fazer? O que Deus fala? Para eu fazer do jeito dele, pois. Amém, pessoal? Mas não, pô. Não, do meu jeito mesmo. Então, do seu jeito, arque com as consequências. É ou não é verdade? Versículo, qual que eu li, pessoal? 14 agora. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aonde, gente? Aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado segundo a palavra do Senhor. Está vendo? Ou seja, agora sim, fizeram como tinha que fazer. Presença de Deus está diretamente ligado à santidade. Procure se santificar, você vai ter a presença de Deus. Amém, pessoal? Procure abandonar as coisas erradas, você vai ter a presença de Deus, em nome de Jesus. Então Davi orientou: olha, santifiquem-se para que possam trazer a arca, ou seja, para não ter mais nenhum problema, porque o problema não está na arca não. A arca ficou lá na casa do Obed-Edom 3 meses só, mudou tudo lá, abençoou tudo. Por que não pode acontecer na nossa vida algo extraordinário em 3 meses? Pode ou não pode, pessoal? Não, você não acredita, pode ou não pode? Pode, poxa, pode e vai acontecer em nome de Jesus, porque só depende de Deus. Amém, pessoal? Amém nada, só depende de nós. Amém, gente? Agora sim, só depende de nós. Amém? Amém. Diga isso, só depende de mim. Em nome de Jesus, só depende de você, de mim, de cada um de nós. Então vamos fazer a nossa parte, Deus faz a dele. O próximo versículo aí, 26, não é isso? Só para resumir, 26.
tendo Deus, o quê? Ajudado. Agora entra Deus, poxa. Agora entra Deus para ajudar. Tendo Deus ajudado, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Foram dando ofertas para Deus. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E que Ananias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca do Senhor, da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Digam graças a Deus. Se você continuar lendo mais para frente, você vai ver que Deus se agradou tanto, que Deus faz uma aliança com Davi. E Davi vem a se tornar o maior rei da história de Israel. Digam graças a Deus. Porque ele considerou importante trazer a presença de Deus para o seu reinado. Traz a presença de Deus para o teu casamento. Traz a presença de Deus para a tua empresa, para os teus negócios, para o teu trabalho, para a tua família. Traz a presença de Deus para você. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai ter contigo o Deus da provisão, o Deus que faz florescer, o Deus que dá a direção certa. Diga isso, o Deus da provisão, que faz florescer e que dá a direção certa. Diga, eu quero a provisão de Deus, florescer e a direção certa. Você quer ou não? Então traz o quê? A presença de Deus, a arca de Deus. Davi disse, como trazer a arca de Deus? Certamente Davi, depois que ficou sabendo do que aconteceu com Obed-edom, foi consultar. Amém, pessoal? Deixa eu consultar, pois. Deixa eu consultar o que diz a palavra de Deus. Deixa eu consultar os sacerdotes, os levitas, como é que faz para trazer? E certamente alguém falou, rapaz, você estava muito bem intencionado, mas não é daquele jeito não. Não falei aquela vez para não levar uma lapada na cabeça, mas está perguntando agora, é assim assado que faz para trazer a arca de Deus. Poxa, é assim que tem que fazer, então vamos fazer assim. Como diz a Escritura, como diz a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, pessoal, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então não é como diz fulano, beltrano, ou a religião A, B, C ou D. Não, é como diz a Escritura. Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura. Como que você vai saber como diz a Escritura, o que diz a Escritura, como fala a Escritura, se você não vier na igreja ouvir a leitura da Escritura? Amém, pessoal? Por isso que eu sempre oriento, pessoal, eu sei que muitos não podem estar quarta-feira, mas muitos poderiam estar, e fazem corpo mole, poxa. Vem para você ouvir a Escritura, para você ouvir a palavra, quarta e domingo, para você sempre saber o que diz a Escritura, o que diz a palavra de Deus. Bispo, e Obed-edom? Se você ler os versículos anteriores aos últimos que nós lemos, este Obed-edom, meu amigo, sabe o que ele faz? Quando buscam uma arca lá na casa dele, quando chegam lá dizendo o seguinte, o Obed-edom, o rei mandou a gente vir buscar a arca que a gente vai. Aliás, ele está vindo aí, está vindo uma comitiva, muita gente do povo para a gente levar, fazendo uma festa a arca de Deus por lá, porque a gente ficou sabendo o que Deus fez na sua vida. Aquele homem simplesmente diz assim, tá bom, mas eu vou junto. Eu vou deixar toda a minha vida aqui embaixo, em Kiriat Jearim, tudo que Deus me deu, me abençoou, mas eu vou subir junto. Porque a arca de Deus é algo forte demais. A presença desse Deus é demais. Eu vou subir junto. Bicho, por que o senhor está dizendo isso? Porque se você ler, ele se tornou um dos cantores, se tornou levita, ele se tornou um dos porteiros do templo de Deus. Amém, pessoal? Que bacana. Este Obed-edom lá estava. Eu quero servir a Deus. Eu não quero mais só ser abençoado por esse Deus. Eu quero servir. Amém, gente?
Não queira só ser abençoado por Deus, queira servir. Aí você entende por que Deus abençoou tanto a um homem. Um homem que não era nada, que não era ninguém, mas Deus o honrou de uma forma extraordinária. O que fazer para trazer a presença de Deus? Você se prepara para vir domingo na igreja? Você se prepara, você se programa? Que às vezes está aqui na igreja, conversando com o outro, você viu a novela ontem, o capítulo tal, você viu o time perdeu, tal. Começa o culto, opa, vamos adorar a Deus. Pô, não tem conexão. Pô. Por isso que a gente fala sempre o quê? Chega pelo menos 10 minutos antes na igreja, senta, fica no Espírito, aguardando, se preparando para receber o que Deus tem para você dar para Deus. Amém, pessoal? Não é para pegar no pé ou de brincadeira não, pessoal. Faz a coisa legal, leva a sério. Você vai ver como é que Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Presta atenção. Eu vou fazer a oração. Nós vamos orar nesse instante. Eu vou entregar hoje esse vidrinho com óleo. Permaneçam no lugar, por favor, por enquanto. Eu vou entregar, em nome de Jesus. Esse óleo, nos dias de hoje, o óleo, assim como a arca era no passado, o óleo, e eu mostrei para você na Bíblia semana passada, que ele foi no tempo da lei, ele foi no tempo do cumprimento da lei, o tempo de Jesus aqui na terra, e ele foi depois de Jesus ser assunto ao céu, e continua sendo um símbolo da presença de Deus. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:8, leiam comigo por favor: e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, ou seja, jamais falte o que sobre a tua vida? A presença de Deus, que o óleo é a presença de Deus. Olhem bem para mim aqui, por favor. Eu não vou aumentar a minha voz para tentar te empolgar ou te convencer de alguma coisa. Eu só quero que você olhe bem para mim, você ouça, e quem crer no que eu disser e fizer o que eu vou falar com seriedade, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você vai pegar esse vidrinho com azeite e você vai, a partir de quarta-feira, que é dia 1º, você vai ungir a tua cabeça todos os dias, todos os dias, os 3 meses. 3 meses foi o suficiente para Deus transformar a vida de quem? De Obed-Edom. 3 meses. Por causa da seriedade daquele homem, do amor daquele homem, por causa do respeito daquele homem, por causa do que ele fez. Ele tinha razões para não deixar que a arca fosse colocada onde? Em sua casa, e tentar convencer o rei de que levasse a arca para a casa de outra pessoa. Mas não, ele recebeu com alegria. Todo dia você vai pensar nisso: jamais falte o óleo sobre a minha cabeça, jamais falte a presença de Deus sobre a minha vida. Você vai ungir a tua cabeça todo dia, você vai se ungir, e você vai determinar no teu coração o seguinte: esse ano não termina sem a minha vitória, em nome de Jesus. Só quem crê repete isso: esse ano não termina sem a minha vitória. Só quem crê, diga isso em nome de Jesus. Amém. Para a glória de Deus. 3 meses Deus pode fazer muita coisa, meu amigo, mas você vai assumir um compromisso de se ungir todos os dias, e você vai se esforçar para, a partir de quarta-feira, estar o máximo que você puder até o último dia do ano aqui na igreja. O máximo, quando o senhor diz o máximo, o senhor quer dizer o quê? A igreja abre segunda, quarta e sexta, e no domingo. Sábado tem reunião dos jovens, enfim. Então, se você puder estar todos os dias, você vem. Não são todos os dias mesmo, 3 dias úteis e mais o domingo, dia do Senhor.
Se for impossível para você estar todos os dias, você vai se esmerar ao máximo para estar quarta e domingo aqui na igreja. Por quê, bispo? Porque eu quero que você ouça palavras que vão fortalecer a sua fé. Para você sempre saber qual é o jeito de quem? De Deus. Qual é o jeito de Deus? O jeito certo. Para você aplicar na sua vida e ser abençoado. Eu pergunto a você, eu estou pedindo um sacrifício muito grande a você? Sim ou não, pessoal? Não? Ah, bispo, porque eu moro longe. Amém. Deus está vendo o teu esforço. Amém. Bispo, para mim é difícil me organizar quarta-feira. Se organize e vem. Ou 8 da manhã, ou 3 da tarde, ou 7 da noite. Inclusive, quando você pegar, eu queria, quem puder, quarta-feira, a primeira unção ser aqui dentro da igreja, eu queria que você fizesse isso. Traz com você a garrafinha. Na hora aqui, dos 3 cultos, eu vou pedir para você pegar e ungir sua cabeça. Na quarta-feira. Se é impossível você estar quarta-feira aqui na igreja, você vai se ungir aonde? Lá na tua casa. Ou antes de ir para o trabalho, ou quando chegar. Bispo, eu posso ungir lá o meu trabalho? Sim. Bispo, eu posso levar para alguém? Não. O que eu falei, pessoal? Isso. O que eu falei, pessoal? Não, por favor, não me peça aqui em particular. Outro azeite eu até te dou para você levar. Esse aqui não. Esse é para quem vai se esforçar. Entendeu o que eu falei? Esse é para quem vai se esforçar. Se você diz assim, bispo, os dias úteis da semana para mim, pelo trabalho, pela faculdade ou a escola, sei lá, é impossível de eu vir. Então todos os domingos, até o final do ano, você não vai faltar. Todos os domingos. Ah, bispo, levar a sério. Levar a sério. E se bater um desânimo, vence esse diabo desgraçado em nome de Jesus. Diga, sai desânimo. É isso mesmo, poxa. Vence ele, poxa. Não deixa ele te vencer. Nada pode te vencer. Que Deus vai ser contigo em nome de Jesus. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Se você tiver dúvida, não pega então. Aquilo que eu falei, melhor vir sem pegar do que pegar e não vir. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas você vai se ungir todo dia e você vai dizer isso. Esse ano não termina sem minha vitória. Alguma coisa maravilhosa vai acontecer na nossa vida ainda esse ano. Vai acontecer em nome de Jesus. Só quem crê que Deus pode fazer isso e vai fazer, fica em pé, por gentileza, em nome de Jesus.